Eles me prenderam e me bateram, por estar ajudando quem precisa. Mas a Nossa Senhora me salvou. Meu nome é Dom Ernesto Tavares. E há 3 anos fui algemado no meio da favela do Morro Alto, diante de centenas de pessoas que eu tentava ajudar. Policiais me arrastaram como se eu fosse um criminoso, enquanto as cestas básicas que eu levava rolavam pela rua de terra. As crianças choravam, mães gritavam: "É o bispo! Vocês estão prendendo o bispo!" Mas nada adiantou. Me jogaram dentro da viatura como se eu fosse traficante, e tudo que eu conseguia pensar era: "Senhor, onde está você agora?" Nunca imaginei que minha vida chegaria àquele ponto. Eu, que tinha dedicado cada minuto dos meus dias a servir aos mais pobres, estava sendo tratado como escória. As algemas cortavam meus pulsos e a sirene da viatura parecia gritar minha vergonha para o mundo inteiro. Enquanto o carro descia o morro em alta velocidade, eu olhava pela janela e via os rostos das pessoas que eu conhecia. Dona Joana, que eu havia visitado quando seu marido morreu. Seu Antônio, cujo neto eu batizei. Crianças que corriam atrás de mim todo sábado, pedindo bênção. Todos olhavam com uma mistura de incredulidade e desespero. E eu não conseguia fazer nada além de fechar os olhos e tentar respirar. Comecei minha vida no seminário aos 17 anos. Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe costureira. Éramos pobres, mas nunca passamos fome. Cresci vendo minha mãe rezar o terço todas as noites, e aquilo foi plantando uma semente em mim. Quando o padre da nossa paróquia sugeriu que eu pensasse no sacerdócio, senti que aquilo fazia sentido. Não foi uma revelação explosiva, não ouvi vozes nem vi luzes. Foi mais como uma certeza silenciosa que foi crescendo até ocupar todo o espaço dentro de mim. Entrei no seminário e nunca mais olhei para trás. Durante os anos de formação, eu era conhecido como o seminarista mais disciplinado. Acordava antes de todos para rezar, estudava até tarde, jejuava com frequência. Alguns colegas diziam que eu exagerava, mas eu acreditava que servir a Deus exigia dedicação total. Fui ordenado padre aos 25 anos e 5 anos depois me tornei bispo auxiliar. Minha diocese cobria a zona leste da cidade, uma região marcada pela pobreza e pela violência. Mas eu via aquilo como minha missão. Estava convencido de que Deus me havia colocado ali para fazer a diferença. Criei um projeto social que chamei de Rede de Esperança. A ideia era simples: arrecadar doações e distribuir cestas básicas, remédios e roupas nas comunidades mais carentes. Todo sábado, eu subia os morros com uma equipe de voluntários. Padre Joaquim, um jovem sacerdote cheio de energia, sempre me acompanhava. Irmã Marta, uma freira que trabalhava na catequese, era a alma do grupo. E havia dezenas de leigos que doavam seu tempo e seu suor para carregar as caixas ladeira acima. Eu me sentia realizado. Achava que estava cumprindo o evangelho de verdade, conhecia cada família pelo nome. Sabia quem estava desempregado, quem tinha filho doente, quem precisava de oração urgente. Quando chegava nas casas, as pessoas me recebiam como se eu fosse parte da família. Ofereciam café, contavam suas histórias, pediam conselhos. Eu ouvia tudo com paciência, rezava com elas, deixava uma palavra de ânimo. Era cansativo, mas eu sentia que estava no lugar certo. Minha fé era minha armadura. Eu acreditava que nada de ruim poderia me atingir enquanto eu estivesse fazendo a obra de Deus. Mas havia algo que eu não percebia. Aos poucos fui me tornando orgulhoso. Não era um orgulho escancarado, daqueles que se vê de longe. Era mais sutil. Eu começava a acreditar que meu trabalho era essencial, que sem mim aquelas comunidades estariam perdidas. Quando outros padres sugeriam mudanças no projeto, eu resistia. Eu conheço essas pessoas melhor do que ninguém, eu dizia. Quando alguém questionava minha forma de liderar, eu me ofendia. Achava que estava sendo injustiçado, incompreendido. Padre Joaquim tentou me alertar uma vez. Dom Ernesto, o senhor precisa delegar mais. Não pode carregar tudo sozinho. Eu sorri e disse que estava tudo bem, mas por dentro senti irritação. Quem era ele para me dizer como conduzir minha missão? Esse orgulho foi crescendo sem que eu percebesse. Comecei a me sentir indispensável.
Achava que Deus precisava de mim para cuidar daquelas pessoas. E foi justamente nesse ponto que tudo começou a desmoronar. Naquele sábado fatídico, acordei como sempre, às 5 da manhã. Rezei, tomei café rápido e fui buscar as cestas no depósito da paróquia. Padre Joaquim e Irmã Marta já estavam me esperando com os voluntários. Subimos para o Morro Alto em 2 carros. Era uma manhã quente e o céu estava limpo. Nada indicava que aquele seria o pior dia da minha vida. Quando chegamos ao topo do morro, começamos a distribuir as cestas como sempre fazíamos. As crianças corriam ao nosso redor, as mães formavam fila, tudo parecia normal. Mas de repente ouvimos gritos. Viaturas da polícia invadiram a comunidade em alta velocidade e homens armados começaram a correr em todas as direções. Era uma operação policial. Diziam que estavam atrás de um traficante procurado. Tentei acalmar as pessoas, pedi para que ficassem dentro de casa. Mas os policiais estavam nervosos, agressivos. Um deles gritou para que eu me afastasse. "Estou apenas ajudando", eu disse. Ele me empurrou. "Sai daqui, velho!" Fiquei parado, sem entender o que estava acontecendo. Foi quando um sargento se aproximou. Ele tinha um olhar duro, cheio de raiva. Olhou para as cestas, olhou para mim e disse: "O que você está fazendo aqui?" Expliquei que era bispo, que fazia trabalho social na comunidade. Ele deu uma risada seca. "Bispo é. E essas cestas são para quem? Para os bandidos?" Tentei mostrar minha identificação, mas ele não quis ver. "Você está colaborando com o tráfico. Está usando a igreja como fachada." Senti meu coração disparar. "Isso é um absurdo", eu disse. Mas ele já estava chamando outros policiais. Antes que eu pudesse reagir, senti as algemas nos meus pulsos. As pessoas ao redor começaram a gritar. Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos que eu visitava toda semana, correu em minha direção. "Ele é homem de Deus. Vocês não podem fazer isso." Outras mulheres se juntaram a ela, cercando os policiais. Mas o sargento apenas gritou para que todos recuassem, ameaçando usar força se necessário. Padre Joaquim tentou intervir, mas foi empurrado para o lado. Irmã Marta chorava, pedindo calma. E eu, no meio daquele caos, me sentia completamente impotente. Me jogaram dentro da viatura como se eu fosse um criminoso qualquer. Sentei no banco de trás entre 2 policiais que não diziam uma palavra. Minha mente estava em branco. Não conseguia processar o que estava acontecendo. Quando chegamos à delegacia, me levaram para uma sala pequena e suja. O sargento que me prendeu entrou logo depois, acompanhado de outro policial. Ele se sentou na minha frente e começou a falar como se estivesse interrogando um bandido. "Há quanto tempo você trabalha para o tráfico?" Eu não acreditava no que estava ouvindo. "Eu não trabalho para ninguém. Sou bispo da Igreja Católica." Ele bateu na mesa. "Bispo corrupto é pior que bandido. Vocês usam a fé para enganar as pessoas." Tentei manter a calma e explicar novamente, mas ele não me deixava falar. Disse que eu seria fichado, que meu nome seria divulgado na imprensa, que minha vida estava acabada. Me levaram para uma cela. Quando a porta de ferro se fechou atrás de mim, senti um frio percorrer meu corpo inteiro. Havia outros homens ali sentados no chão, me olhando com desconfiança. Um deles perguntou o que eu tinha feito. "Nada", eu respondi. Ele riu. "Todo mundo aqui diz a mesma coisa." Me sentei em um canto, encostei a cabeça na parede fria e fechei os olhos. Comecei a rezar, mas as palavras não saíam. Minha mente estava cheia de perguntas. Por que isso está acontecendo? O que eu fiz de errado? Onde está Deus agora? Passei a primeira noite sem dormir. O cheiro da cela era insuportável, uma mistura de suor, urina e mofo. Os outros presos conversavam em voz baixa e eu ouvia fragmentos de histórias que me arrepiavam. Alguns tinham sido presos por roubo, outros por tráfico, outros por crimes que eu nem queria imaginar. E eu estava ali, no meio daquelas pessoas, sendo tratado como um deles. Sentia vergonha, raiva, desespero. Mas acima de tudo sentia uma solidão profunda. Nunca tinha me sentido tão abandonado na vida. No dia seguinte, a notícia se espalhou. Bispo preso em favela suspeito de ligação com o tráfico. Vi meu rosto estampado nos jornais, na televisão, nas redes sociais. As manchetes eram cruéis. Alguns diziam que eu estava sob investigação há meses. Outros insinuavam que eu usava as doações para lavar dinheiro do crime. Era tudo mentira.
mas ninguém parecia se importar com a verdade. A diocese emitiu uma nota dizendo que eu estava temporariamente afastado de minhas funções até que a situação fosse esclarecida. Aquilo foi como uma punhalada. Senti que até a igreja tinha me abandonado. Padre Joaquim não foi me visitar. Irmã Marta enviou uma mensagem pelo advogado público que me foi designado, dizendo que estava rezando por mim, mas que precisava de tempo para entender o que tinha acontecido. Tempo. Como se eu tivesse tempo. Cada minuto naquela cela parecia uma eternidade. Eu rezava, tentava me concentrar em orações que conhecia de cor, mas as palavras pareciam vazias. Era como se estivesse falando sozinho, sem que ninguém do outro lado me ouvisse. Comecei a questionar tudo. Minha fé, minha vocação, minha vida inteira. Se Deus permite que isso aconteça com um inocente, então o que mais Ele permite? No terceiro dia parei de rezar, parei de comer também. Os policiais traziam comida, mas eu não tocava no prato. Não tinha fome, não tinha vontade de nada. Só queria que aquilo acabasse de qualquer jeito. Um dos presos, um homem mais velho com cabelos grisalhos, se aproximou de mim. "Você precisa comer, padre." Eu olhei para ele com raiva. "Não sou padre." "Sou nada." Ele balançou a cabeça. "Se você desistir agora, eles venceram." Mas eu não me importava mais com vitórias ou derrotas. Estava cansado, quebrado por dentro. Naquela noite, sozinho no escuro, me ajoelhei no chão imundo da cela. Não tinha mais forças para lutar, para argumentar, para tentar entender. Apenas sussurrei: "Nossa Senhora, eu não aguento mais. Se você existe, se você me vê, me ajude. Eu não tenho mais forças para lutar sozinho." Não foi uma oração bonita ou elaborada. Foi um grito de desespero, um pedido cru, sem enfeites, sem teologia. Apenas um homem quebrado implorando por ajuda. Sentia vergonha de estar tão fraco, mas já não tinha orgulho para preservar. Apenas precisava de ajuda. Chorei naquela noite. Chorei como não chorava desde criança. Lágrimas que vinham de um lugar profundo, de uma dor que eu nem sabia que existia. E enquanto chorava, senti algo estranho. Uma presença. Não era nada que eu pudesse ver ou tocar. Era mais como uma sensação de que eu não estava completamente sozinho. Um calor muito sutil no peito, como se alguém tivesse colocado a mão sobre meu coração. Não sei explicar melhor do que isso, mas pela primeira vez em 3 dias, consegui respirar um pouco mais fundo. Na manhã seguinte, um homem desconhecido apareceu na delegacia. Ele se apresentou como advogado e disse que tinha sido enviado para me defender. Perguntei quem o havia contratado, mas ele não soube dizer. Recebi uma ligação anônima. Alguém pagou meus honorários adiantado e me pediu para vir até aqui. Fiquei confuso, mas ele já estava trabalhando. Trouxe imagens de câmeras de segurança de um comércio próximo ao Morro Alto. As imagens mostravam claramente que, no momento da operação, eu estava distribuindo cestas em um ponto específico da comunidade, enquanto o traficante procurado estava em outro lugar, do lado oposto do morro. Era impossível que eu estivesse envolvido. Além disso, o advogado trouxe depoimentos assinados de 47 moradores. Cada um deles testemunhava meu trabalho há anos, descrevendo como eu os ajudava, como visitava suas casas, como rezava com suas famílias. Eram relatos detalhados, comoventes, que pintavam um quadro completamente diferente do que a acusação tentava construir. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Uma das policiais que participou da operação procurou o delegado e pediu para falar em particular. Ela confessou que o sargento que me prendeu tinha fabricado a acusação. Segundo ela, o sargento havia perdido um irmão mais novo no tráfico anos atrás. Desde então, ele carregava uma raiva profunda contra tudo que ele achava que facilitava a vida dos criminosos. Na cabeça dele, a igreja estava entre esses facilitadores. Ele acreditava que padres e bispos que subiam os morros estavam de alguma forma legitimando a presença do crime organizado. Era uma visão distorcida, cheia de dor não resolvida, mas que o levou a agir de forma completamente irracional naquele dia. Quando me viu com as cestas, ele simplesmente decidiu que eu era culpado. Fabricou a acusação na hora, sem provas, sem investigação, movido apenas por seu próprio sofrimento.
A policial disse algo que me deixou sem palavras. Ela contou que, na noite anterior, teve um sonho perturbador. Viu uma mulher vestida de azul, com um olhar firme, mas cheio de compaixão, que lhe disse: "Você sabe que ele é inocente. Não deixe a injustiça triunfar." Ela acordou no meio da noite, suando frio, com o coração disparado. Não conseguiu mais dormir. Ficou pensando naquele sonho até o amanhecer e decidiu que precisava falar a verdade. Quando o advogado me contou isso, senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Uma mulher vestida de azul. Nossa Senhora, o delegado, diante das provas apresentadas e da confissão da policial, não teve escolha. Ordenou minha libertação imediata. As algemas foram retiradas e me devolveram meus pertences. Assinei alguns papéis e então me levaram até a porta da delegacia. Quando saí, vi uma cena que nunca vou esquecer. Havia uma multidão me esperando. Centenas de pessoas do Morro Alto, de outras comunidades, de paróquias que eu nem conhecia direito. Crianças correndo em minha direção, mães com flores nas mãos, homens segurando cartazes onde estava escrito: "Deus sabe quem é seu servo." Dona Maria foi a primeira a me abraçar. Ela chorava tanto que mal conseguia falar. Eu sabia, Dom Ernesto. Eu sabia que o senhor era inocente. Outras pessoas se aproximaram, uma atrás da outra, cada uma querendo me tocar, me abraçar, me dizer alguma palavra de apoio. Padre Joaquim estava lá também, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ele se ajoelhou na minha frente e pediu perdão. Eu devia ter confiado no Senhor, devia ter ido te visitar. Me perdoe, por favor. Eu segurei suas mãos e o levantei. Está tudo bem, Joaquim. Está tudo bem? Irmã Marta veio correndo, quase tropeçando na multidão, e me abraçou com uma força que eu não sabia que ela tinha. Ela soluçava no meu ombro, repetindo sem parar: "Perdão, perdão, perdão." Eu acariciei seus cabelos e disse que não havia nada a perdoar. Todos nós éramos humanos, todos nós tínhamos medo, dúvida, fraqueza. O importante era que estávamos ali, juntos novamente. A diocese enviou um representante que leu uma nota oficial declarando que eu estava completamente inocentado e que seria restituído a todas as minhas funções imediatamente. Mas naquele momento, nada disso importava tanto quanto aquelas pessoas ao meu redor. Voltei para o Morro Alto no dia seguinte. Subi a ladeira devagar, sentindo cada passo, cada pedra no caminho. As casas pareciam as mesmas, mas eu não era mais o mesmo. Tinha perdido algo naqueles 3 dias, mas também tinha ganhado algo. Perdi a ingenuidade de achar que fazer o bem me protegeria automaticamente do mal. Perdi a ilusão de que eu era indispensável, de que Deus precisava de mim. Mas ganhei algo muito mais valioso: a humildade de reconhecer minha fragilidade e a certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios, não estamos sozinhos. Quando cheguei ao topo do morro, as pessoas começaram a sair de suas casas. Formaram uma espécie de corredor humano, e eu passei no meio deles, recebendo abraços, apertos de mão, palavras de carinho. Seu Antônio, um senhor de quase 80 anos que eu conhecia há anos, segurou meu braço e disse: "O senhor passou pelo fogo, Dom Ernesto, e saiu mais forte." Eu sorri, mas por dentro sabia que não era bem assim. Eu não tinha saído mais forte. Tinha saído mais quebrado, mais consciente das minhas limitações. E talvez fosse exatamente isso que eu precisava. Retomei o trabalho na Rede de Esperança, mas de forma diferente. Comecei a delegar mais, a ouvir mais, a confiar mais nas pessoas ao meu redor. Padre Joaquim assumiu parte das responsabilidades, que antes eram só minhas. Irmã Marta trouxe novas ideias para o projeto e eu aceitei todas com gratidão. Percebi que meu papel não era carregar tudo sozinho, mas sim capacitar outros para que também pudessem servir. E quanto mais eu fazia isso, mais o trabalho crescia, de forma orgânica, natural, sem que eu precisasse controlar cada detalhe. Houve mudanças internas também. Voltei a rezar, mas de uma forma diferente. Antes, minhas orações eram cheias de pedidos, de planos, de agradecimentos por conquistas. Agora eram mais silenciosas. Eu simplesmente ficava em silêncio diante do Santíssimo, deixando que Deus falasse comigo através daquele silêncio.
E foi nesse silêncio que encontrei a paz que eu tanto buscava. Não era uma paz explosiva, cheia de emoções intensas. Era uma paz quieta, profunda, que me sustentava mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Você já se sentiu assim também? Como se precisasse ser quebrado para finalmente entender o que realmente importa? Meses depois, descobri quem havia enviado o advogado. Foi Dona Lúcia, uma senhora que eu tinha ajudado anos atrás, quando seu filho estava internado com pneumonia grave. Ela não tinha dinheiro para o tratamento, e eu consegui mobilizar a paróquia para arrecadar o necessário. O filho dela se recuperou e ela nunca esqueceu. Quando viu minha prisão nas notícias, vendeu uma pequena herança que tinha guardado e usou o dinheiro para contratar o advogado. Quando fui agradecer, ela apenas disse: "O senhor salvou meu filho. Eu não podia deixar o senhor sozinho." Aquilo me fez refletir profundamente sobre como a bondade se multiplica. Eu tinha ajudado Dona Lúcia sem esperar nada em troca, movido apenas pela compaixão. E anos depois, quando eu mais precisava, foi ela quem estendeu a mão para me ajudar. Era como se Deus estivesse me mostrando que nada do que fazemos se perde. Cada gesto de amor, por menor que seja, fica registrado de alguma forma e volta para nós quando menos esperamos. Isso me encheu de gratidão, mas também de responsabilidade. Percebi que minha vida não era só minha. Estava entrelaçada com a vida de centenas de outras pessoas e cada escolha que eu fazia tinha impacto. O sargento que me prendeu foi afastado da corporação e passou por um processo disciplinar. Soube que ele começou a fazer terapia para lidar com a perda do irmão. Parte de mim sentia raiva dele, mas outra parte sentia compaixão. Ele era um homem quebrado, que tinha agido movido por dor e não por maldade. Decidi que não iria processá-lo. Algumas pessoas da diocese acharam que eu deveria, que era necessário, fazer justiça. Mas eu sentia que a verdadeira justiça já tinha sido feita. Ele estava enfrentando as consequências de seus atos e eu estava livre. Processar ele não ia mudar nada, só ia perpetuar um ciclo de dor. Escrevi uma carta para ele. Não foi fácil. Passei dias pensando no que dizer, como dizer. No final, escrevi algo simples. Disse que entendia sua dor, que também já tinha perdido pessoas que amava e que esperava que ele encontrasse paz. Disse que o perdoava, não porque ele merecia, mas porque eu precisava perdoar para poder seguir em frente. Não sei se ele leu a carta. Nunca recebi resposta. Mas enviar aquela carta me libertou de um peso que eu nem sabia que estava carregando. Era como se, ao perdoá-lo, eu estivesse me perdoando também. Voltei a celebrar missas regularmente. No início era estranho. Sentia que as pessoas me olhavam de forma diferente, como se eu fosse uma espécie de herói que tinha sobrevivido a uma grande provação. Mas eu não me sentia herói. Me sentia apenas um homem que tinha sido salvo, não por mérito próprio, mas pela graça de Deus e pela bondade das pessoas ao meu redor. Nas homilias comecei a falar mais sobre fragilidade, sobre a importância de reconhecer nossas limitações, sobre como Deus age justamente através das nossas fraquezas. Uma das homilias que mais marcou foi sobre o episódio da mulher vestida de azul no sonho da policial. Eu não quis falar diretamente sobre isso logo de cara, mas depois de alguns meses, senti que era importante compartilhar. Contei a história sem dramatizar, apenas narrando os fatos como eles aconteceram. Disse que não tinha provas de que aquilo era uma intervenção de Nossa Senhora, mas que eu acreditava que era. E que, independentemente de como cada um interpretasse aquele evento, o importante era reconhecer que há coisas que vão além da nossa compreensão e que precisamos estar abertos para essas manifestações do sagrado. Depois daquela missa, várias pessoas vieram me procurar para contar suas próprias experiências. Uma senhora disse que tinha tido um sonho semelhante anos atrás, que a ajudou a tomar uma decisão difícil. Um jovem contou que, no momento mais desesperador da vida dele, sentiu um perfume de rosas do nada, e aquilo lhe trouxe uma paz inexplicável. Um homem mais velho falou sobre uma coincidência tão improvável que ele não conseguia não ver a mão de Deus ali. Percebi que todos nós temos essas histórias,
Esses momentos em que algo maior se revela, mas muitas vezes temos medo de compartilhar, com receio de sermos ridicularizados ou incompreendidos. Decidi criar um espaço para que as pessoas pudessem compartilhar essas experiências. Uma vez por mês, depois da missa, abríamos a igreja para um momento de testemunhos. Quem quisesse podia subir ao altar e contar sua história. No início, poucas pessoas tinham coragem, mas aos poucos, o grupo foi crescendo. Ouvi relatos de curas inexplicáveis, de encontros providenciais, de proteções misteriosas. Cada história reforçava minha convicção de que Deus está ativo no mundo, agindo de formas que nem sempre conseguimos entender, mas que sempre apontam para o amor. Minha relação com o Padre Joaquim também mudou. Ele se tornou mais do que um colaborador, tornou-se um amigo de verdade. Conversávamos longamente sobre fé, sobre dúvidas, sobre os desafios de servir em meio a tanto sofrimento. Ele me confessou que durante minha prisão chegou a pensar em deixar o sacerdócio. Disse que se sentia covarde por não ter me defendido publicamente e que aquilo tinha abalado sua fé. Eu disse que entendia. Que também tinha passado por crises profundas e que não havia vergonha nenhuma em duvidar. A dúvida, quando bem trabalhada, pode fortalecer a fé. Irmã Marta trouxe uma proposta interessante. Ela sugeriu que criássemos um grupo de apoio para pessoas que tinham sido injustamente acusadas ou presas. Achei a ideia brilhante. Muitas vezes, essas pessoas saem da prisão, mas carregam a marca do estigma para sempre. Precisam de apoio emocional, espiritual e prático para reconstruir suas vidas. Montamos o grupo e em poucos meses já tínhamos mais de 20 participantes. Oferecíamos escuta, orientação jurídica básica, encaminhamento para serviços psicológicos e, claro, muita oração. Ver aquelas pessoas gradualmente recuperando a dignidade era uma das coisas mais gratificantes que eu já tinha vivido um dia. Recebi a visita de um jornalista que queria fazer uma reportagem sobre minha história. No início relutei, não queria exposição, não queria que aquilo se tornasse um espetáculo. Mas ele insistiu, dizendo que minha história poderia inspirar outras pessoas que estavam passando por injustiças semelhantes. Acabei aceitando, mas com uma condição: que a reportagem não focasse em mim, mas sim nas pessoas que me ajudaram. Dona Lúcia, o advogado, a policial que teve coragem de falar a verdade, os moradores do Morro Alto. Eram eles os verdadeiros heróis daquela história. A reportagem foi publicada e teve uma repercussão maior do que eu imaginava. Recebi centenas de mensagens de pessoas de todo o país, contando suas próprias histórias de injustiça e de superação. Algumas pediam conselhos, outras apenas queriam compartilhar. Tentei responder a todas, mas era impossível. Então, criei um pequeno blog onde escrevia reflexões semanais sobre fé, justiça, perdão e esperança. O blog cresceu organicamente e hoje tem milhares de leitores. Nunca imaginei que me tornaria um tipo de escritor, mas Deus tem planos que vão além do que conseguimos imaginar. Hoje, quando subo o Morro Alto, sinto uma gratidão profunda. Não apenas pelas pessoas que encontro, mas pelo percurso que me trouxe até aqui. Sei que não vou apenas levar cestas. Vou levar a certeza de que os milagres acontecem para quem se entrega, mesmo quando tudo parece perdido. E vou levar também minhas próprias feridas, porque é através delas que consigo me conectar verdadeiramente com a dor do outro. Não sou mais o bispo que achava ter todas as respostas. Sou apenas um homem que aprendeu a confiar, a pedir ajuda e a reconhecer que no final todos precisamos uns dos outros. As celebrações na comunidade ganharam um sabor diferente depois de tudo o que aconteceu. Antes, eu celebrava missas pensando que estava levando Deus para aquelas pessoas. Agora, sei que Deus já estava lá, esperando que eu o reconhecesse. Nas casas simples, nos rostos cansados, nas mãos calejadas. Aprendi a ver Cristo nos olhos de Dona Maria quando ela me oferece um café aguado, mas feito com todo o amor do mundo. Aprendi a ouvir o Espírito Santo no riso das crianças que correm descalças pelas vielas. Aprendi que santidade não está nas grandes obras, mas nos pequenos gestos de cada dia.
houve um episódio que marcou muito essa nova fase. Cerca de 6 meses após minha libertação, uma jovem chamada Alessandra me procurou. Ela tinha 23 anos e estava grávida de 7 meses. O pai da criança tinha sido preso por tráfico e ela estava completamente sozinha. Sua família tinha cortado relações com ela, dizendo que ela tinha feito escolhas ruins e agora precisava lidar com as consequências. Alessandra veio até a paróquia numa tarde de chuva, encharcada, tremendo de frio e de medo. Bateu na porta do meu escritório e, quando abri, ela desabou em lágrimas. Sentei com ela, ofereci uma toalha e um chá quente. Ela me contou toda a sua história entre soluços. Disse que tinha pensado em abortar, mas não teve coragem. Disse que pensou em suicídio várias vezes, mas algo sempre a impedia. Agora estava com medo de dar à luz sozinha, sem ninguém para segurá-la, sem ter para onde ir depois. Enquanto ela falava, eu me lembrava de como me senti naquela cela, completamente abandonado. E pensei, se Nossa Senhora não tivesse intercedido por mim, se as pessoas não tivessem estendido a mão, onde eu estaria agora? Disse a Alessandra que ela não estava sozinha, que iríamos ajudá-la. Liguei para a irmã Marta, que imediatamente mobilizou um grupo de mulheres da paróquia. Conseguimos um lugar para ela ficar na casa de uma senhora viúva que tinha um quarto sobrando. Arrecadamos roupas de bebê, fraldas, berço. Quando Alessandra entrou em trabalho de parto, foi irmã Marta quem a acompanhou ao hospital e ficou ao seu lado durante todo o processo. E quando ela deu à luz uma menina linda, de olhos grandes e curiosos, foi como se toda a comunidade tivesse ganhado uma nova filha. Batizei a menina algumas semanas depois. Alessandra quis dar a ela o nome de Maria Esperança. Maria por Nossa Senhora. Esperança, porque foi isso que ela encontrou quando tudo parecia perdido. Durante a cerimônia, olhei para aquela mãe jovem segurando sua filha nos braços e vi a mesma transformação que eu tinha vivido. Ela também tinha sido quebrada, também tinha chegado ao fundo do poço, também tinha precisado confiar em algo maior do que ela mesma. E agora estava ali, cheia de vida, cheia de propósito, pronta para recomeçar. Depois do batizado, Alessandra começou a participar ativamente da paróquia. Juntou-se ao grupo de mães, ajudou na catequese das crianças menores e até passou a cozinhar para as distribuições de sopa que fazíamos toda sexta-feira. Ela se tornou uma das voluntárias mais dedicadas, sempre disposta a ajudar quem precisasse. Um dia, perguntei a ela de onde vinha tanta força. Ela sorriu e disse: Dom Ernesto, quando você perde tudo, só resta agradecer por cada migalha que recebe. E essas migalhas, somadas, constroem uma vida nova. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Migalhas que constroem uma vida nova. Era exatamente isso que eu estava vivendo. Cada pequeno gesto de bondade que recebi naqueles dias sombrios, cada oração sussurrada, cada abraço sincero, eram migalhas que, juntas, reconstruíram não apenas minha vida, mas minha fé. Percebi que o grande erro que eu cometia antes era achar que precisava de grandes coisas para fazer a diferença. Grandes projetos, grandes eventos, grandes conquistas. Mas a verdade é que Deus age no pequeno, no simples, no ordinário. Passei a prestar mais atenção nos detalhes. No sorriso tímido de uma criança quando recebia uma bala. No aperto de mão firme de um homem que encontrava trabalho depois de meses desempregado. No brilho nos olhos de uma avó quando conseguíamos remédios para sua pressão alta. Cada um desses momentos era sagrado. Cada um era um milagre discreto, acontecendo bem na minha frente. E eu quase tinha perdido a capacidade de vê-los por estar focado demais em coisas grandiosas. A relação com minha própria família também mudou. Meus pais já eram idosos e eu tinha me afastado um pouco deles nos últimos anos, sempre ocupado demais com o trabalho pastoral. Quando fui preso, foi minha mãe quem mais sofreu. Ela passou noites em claro, rezando o terço sem parar, implorando a Nossa Senhora que me protegesse. Quando fui libertado, ela veio me visitar imediatamente. Segurou minhas mãos e disse apenas: "Eu sabia que ela estava cuidando de você." Não precisou dizer mais nada.
Aquela fé simples, inabalável, da minha mãe, foi um dos maiores presentes que recebi. Comecei a visitá-los com mais frequência. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, abriu-se mais comigo. Contou histórias da infância dele, das dificuldades que enfrentou, dos medos que carregou. Percebi que durante todos esses anos, eu tinha visto meus pais apenas como figuras do passado. Pessoas que me criaram, mas que agora viviam suas próprias vidas separadas da minha. Mas eles eram muito mais do que isso. Eram pessoas com histórias profundas, com feridas não cicatrizadas, com sonhos não realizados. E mereciam minha atenção, meu carinho, meu tempo. Uma tarde, enquanto tomávamos café na cozinha da casa onde cresci, minha mãe me perguntou: Ernesto, você ainda tem fé? A pergunta me pegou de surpresa. Claro, mãe. Por que pergunta? Ela mexeu no açúcar do café pensativa. Porque eu sei que o que aconteceu foi muito duro. E às vezes, quando a vida nos quebra, a gente perde a capacidade de acreditar. Segurei a mão dela e disse: eu passei por momentos de dúvida, sim. Mas foi justamente nesses momentos que aprendi o que é fé de verdade. Não é ausência de dúvida, mãe. É escolher confiar mesmo quando tudo diz para desistir. Ela sorriu e vi lágrimas se formando em seus olhos. Você sempre foi teimoso, meu filho. Desde pequeno. Mas essa teimosia te salvou? Rimos juntos e naquele momento simples, tomando café numa cozinha velha, senti uma conexão profunda com minhas raízes. Percebi que muito do que eu era vinha daquela mulher forte, daquele homem calado, mas firme, daquela casa humilde que me ensinou os valores que carrego até hoje. E senti gratidão por poder estar ali, presente, vivo, capaz de amar e ser amado. O trabalho no Morro Alto continuou crescendo. Expandimos a rede de esperança para outras comunidades, sempre com cuidado de não perder o caráter pessoal que nos definia. Cada nova área que atendíamos recebia uma equipe dedicada, formada por moradores locais que conheciam as necessidades específicas daquela região. Padre Joaquim assumiu a coordenação geral, liberando-me para focar mais no atendimento direto às pessoas. E foi exatamente isso que eu queria. Não queria mais ficar preso em reuniões administrativas. Queria estar nas casas, nas ruas, onde a vida acontecia de verdade. Houve resistências, claro. Nem todos entenderam minha mudança de postura. Alguns membros da diocese achavam que eu estava me rebaixando, que um bispo deveria manter certa distância do povo para preservar sua autoridade. Mas eu não me importava mais com essas questões hierárquicas. Autoridade não vem de títulos ou posições. Vem do serviço autêntico, da presença genuína, do amor demonstrado em atos concretos. Jesus lavou os pés dos discípulos. Se ele, sendo Deus, pôde se ajoelhar diante dos homens, quem sou eu para me achar acima de qualquer pessoa? Um dos momentos mais marcantes dessa nova fase aconteceu durante uma visita a uma família que tinha perdido tudo num incêndio. A casa deles, uma construção simples de madeira e lona, foi consumida pelas chamas em questão de minutos. Perderam roupas, documentos, móveis, tudo. Quando cheguei lá, no dia seguinte ao incêndio, encontrei a família sentada no que restou do chão, em meio a cinzas, completamente sem rumo. O pai, um homem chamado Roberto, olhava para o nada com expressão vazia. A mãe, Cleusa, tentava consolar os 3 filhos pequenos, mas ela mesma estava em choque. Sentei no chão ao lado deles. Não disse nada no início, apenas fiquei ali, em silêncio, compartilhando daquele momento de dor. Depois de alguns minutos, Roberto olhou para mim e disse: Padre, o que eu faço agora? Como eu recomeço do zero? Respirei fundo antes de responder. Você não vai recomeçar sozinho, Roberto. Vamos reconstruir juntos. Mobilizamos a comunidade e em 2 semanas conseguimos arrecadar material suficiente para erguer uma nova casa. Não era grande nem luxuosa, mas era digna, segura e feita com amor. No dia em que eles se mudaram para casa nova, Roberto me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: Obrigado por não me deixar desistir. Aquele abraço valeu mais do que qualquer reconhecimento oficial que eu já tinha recebido. Porque ali estava a essência do Evangelho, estar presente na dor do outro.
Oferecer não apenas palavras de consolo, mas ações concretas que restauram a dignidade. Entendi que meu papel não era resolver todos os problemas, mas sim caminhar ao lado das pessoas enquanto elas enfrentavam suas próprias batalhas. Os testemunhos mensais na igreja se tornaram um dos momentos mais esperados pela comunidade. Gente de todas as idades subia ao altar para compartilhar suas histórias. Ouvi relatos de vícios vencidos, de casamentos restaurados, de doenças superadas, de perdas elaboradas. Cada história era única, mas todas tinham algo em comum. Um momento de rendição, um instante em que a pessoa parava de tentar controlar tudo e simplesmente confiava. E era justamente nesse ponto de entrega que o milagre acontecia. Uma jovem chamada Beatriz contou que tinha tentado suicídio 3 vezes. Na terceira tentativa, quando estava prestes a pular de uma ponte, ouviu uma voz clara dizendo: "Não faça isso, eu tenho planos para você." Ela olhou ao redor, mas não havia ninguém. Desceu da mureta da ponte, tremendo, e sentou no chão. Ficou ali por horas, chorando, até que uma mulher idosa que passava perguntou se ela estava bem. Aquela mulher a levou para casa, deu-lhe comida, deixou-a dormir no sofá e no dia seguinte a trouxe até nossa paróquia. Beatriz começou a frequentar as missas, juntou-se a um grupo de jovens e hoje estuda psicologia para poder ajudar outras pessoas que passam pelo que ela passou. Histórias como a de Beatriz me lembravam constantemente de que somos todos instrumentos. A mulher idosa que a acolheu talvez nem soubesse o impacto que teve. Simplesmente agiu com bondade e aquilo salvou uma vida. Quantas vezes ao longo dos nossos dias temos oportunidades semelhantes de ser luz para alguém, mas deixamos passar porque estamos distraídos ou ocupados demais. Comecei a rezar todas as manhãs pedindo para que Deus me tornasse mais atento, mais disponível, mais aberto para reconhecer esses momentos. Minha rotina também mudou. Antes, eu tinha uma agenda extremamente lotada, correndo de compromisso em compromisso, sempre atrasado, sempre estressado. Agora, tento manter espaços de silêncio ao longo do dia. Acordo cedo, faço minha oração pessoal em silêncio por 1 hora. Depois do café, caminho pelo bairro, apenas observando, cumprimentando as pessoas, parando para conversar quando alguém quer falar. À tarde, reservo tempo para leitura e reflexão. E à noite, antes de dormir, reviso mentalmente o dia, agradecendo pelos momentos de graça e pedindo perdão pelos momentos em que falhei. Essa nova rotina trouxe uma paz que eu não conhecia. Antes, eu vivia num estado constante de ansiedade, sempre preocupado com o próximo projeto, a próxima meta, o próximo desafio. Agora, aprendi a viver o presente. Cada dia tem seus próprios desafios e não preciso antecipar os de amanhã. Confio que Deus me dará as forças necessárias quando o momento chegar. E essa confiança me liberta de um peso enorme que carregava sem nem perceber. Padre Joaquim comentou essa mudança comigo. Dom Ernesto, e o senhor parece mais leve. Sorri e disse: é porque finalmente parei de tentar carregar o mundo nas costas. Deixei Deus fazer sua parte. Ele refletiu sobre isso e disse que também queria aprender a viver assim. Passamos a fazer retiros espirituais juntos, 1 vez por trimestre, apenas nós dois e Deus. Nesses retiros falamos pouco. Principalmente ficamos em silêncio, rezando, meditando, deixando que o Espírito Santo nos moldasse de dentro para fora. Irmã Marta trouxe uma ideia interessante. Ela sugeriu que criássemos um espaço de escuta na paróquia, onde as pessoas pudessem vir simplesmente para serem ouvidas, sem julgamento, sem pressa. Não seria confissão nem aconselhamento formal, apenas escuta compassiva. Achei a ideia maravilhosa. Treinamos um grupo de voluntários em técnicas de escuta ativa e empatia, e abrimos o espaço 2 vezes por semana. A demanda foi enorme. Descobrimos que muitas pessoas não precisavam de soluções, apenas de alguém que as ouvisse verdadeiramente. Uma senhora chamada Neuza veio ao espaço de escuta 3 semanas seguidas. Ela não tinha nenhum problema específico para resolver. Apenas queria falar. Contou sobre sua vida, sobre seu marido, que havia falecido há 10 anos,
sobre seus filhos que moravam longe, sobre a solidão que sentia. No final da terceira visita, ela segurou minha mão e disse: "Obrigada por me deixar existir." Aquelas palavras me tocaram fundo. Quantas pessoas ao nosso redor estão apenas querendo existir, serem vistas, serem reconhecidas em sua humanidade. E quantas vezes passamos por elas sem realmente vê-las? Comecei a incorporar essa lição em tudo que fazia. Quando distribuíamos cestas básicas, eu não entregava rapidamente para passar para a próxima pessoa. Parava, olhava nos olhos, perguntava o nome, perguntava como estava a família. Mesmo que fossem apenas 2 minutos de conversa, aquilo fazia diferença. As pessoas sentiam que não eram apenas números, não eram apenas bocas a serem alimentadas. Eram indivíduos únicos, com histórias, com sonhos, com valor intrínseco. Houve um episódio que exemplificou bem essa mudança. Um homem chamado Paulo, que tinha problemas com alcoolismo, começou a frequentar nossas distribuições. Ele sempre chegava meio cambaleante, com cheiro de bebida, e muitos voluntários evitavam falar com ele. Um dia decidi sentar ao lado dele e simplesmente conversar. Perguntei sobre sua vida e ele, inicialmente desconfiado, começou a se abrir. Contou que tinha sido professor de matemática, que amava ensinar, mas que perdeu o emprego após a morte de sua esposa, num acidente de carro. Começou a beber para esquecer a dor, e aos poucos perdeu tudo. Enquanto ele falava, vi que não era um bêbado sem esperança como alguns o rotulavam. Era um homem quebrado, que tinha perdido seu propósito e estava tentando preencher o vazio com álcool. Perguntei se ele gostaria de voltar a ensinar. Seus olhos brilharam por um instante, mas logo se apagaram. Quem vai me dar uma chance assim? Eu disse: eu vou. Na semana seguinte, pedi para que ele ajudasse na aula de reforço escolar que oferecíamos para as crianças da comunidade. Ele aceitou, nervoso, mas aceitou. No início, Paulo chegava às aulas ainda meio alcoolizado, mas conseguia se manter funcional. As crianças gostavam dele porque ele explicava as coisas de um jeito diferente, com paciência e criatividade. Aos poucos, ele começou a chegar mais sóbrio. Depois de alguns meses, parou completamente de beber nos dias em que tinha aula. E, eventualmente, parou de beber todos os dias. Ele disse que as crianças lhe deram um motivo para acordar de manhã, uma razão para ser melhor. Hoje, Paulo coordena todo o programa de reforço escolar e é um dos membros mais respeitados da comunidade. A história de Paulo me ensinou algo fundamental. Todo mundo precisa de um propósito. Podemos oferecer comida, abrigo, remédios, mas se não oferecermos também significado, dignidade, senso de utilidade, não estaremos realmente ajudando. As pessoas não querem apenas sobreviver, querem viver com propósito, sentir que suas vidas importam. E descobri que um dos maiores presentes que podemos dar a alguém é acreditar no potencial que eles mesmos já não conseguem mais ver. Minha relação com a hierarquia da igreja ficou mais complexa. Alguns bispos mais conservadores achavam que eu estava sendo permissivo demais, que estava priorizando o social em detrimento do doutrinal. Houve reuniões tensas onde tive que defender minha abordagem. Argumentei que não há separação entre o social e o espiritual, que servir aos pobres é doutrina viva, é evangelho encarnado. Nem todos concordaram, mas a maioria entendeu que meu trabalho estava produzindo frutos concretos e isso falava por si. Recebi um convite para participar de um congresso nacional sobre pastoral urbana. No início, hesitei. Não me sentia confortável falando para plateias grandes, preferindo o contato direto com as pessoas. Mas Padre Joaquim me convenceu, dizendo que minha experiência poderia inspirar outros pastores que trabalhavam em contextos semelhantes. Aceitei, mas sob a condição de que levaria também algumas pessoas da comunidade para testemunhar ao meu lado. O congresso aconteceu numa cidade do interior e levei comigo Alessandra, Paulo e Dona Maria. Quando chegou minha vez de falar, subi ao palco nervoso. Tinha preparado um discurso formal, mas quando vi todas aquelas pessoas olhando para mim, guardei minhas anotações e decidi falar do coração. Contei minha história,
A prisão, a humilhação, o desespero, a rendição, o milagre. Não tentei embelezar nada, não omiti minhas dúvidas, nem meus momentos de raiva contra Deus. Falei com honestidade brutal. Quando terminei, houve um silêncio profundo no auditório. Pensei que talvez tivesse sido direto demais, mas então uma pessoa começou a aplaudir, e outra se juntou, e em poucos segundos toda a plateia estava de pé, aplaudindo. Mas não eram aplausos celebratórios, eram aplausos de identificação, de reconhecimento. Muitos choravam. Percebi que eu tinha tocado numa ferida comum a todos nós, a sensação de impotência, de fracasso, de abandono. E ao compartilhar minha história, eu tinha dado permissão para que outros também reconhecessem suas próprias feridas. Depois da palestra, dezenas de pessoas vieram me procurar. Padres, freiras, leigos, todos querendo contar suas histórias, pedir conselhos ou simplesmente agradecer por eu ter sido vulnerável. Um padre idoso com mais de 70 anos me abraçou chorando e disse: "Obrigado por me mostrar que não estou sozinho." Aquilo me fez perceber o quanto nós, como líderes religiosos, nos sentimos pressionados a sempre parecer fortes, sempre ter as respostas, sempre estar no controle. E como essa pressão nos isola e nos adoece. Alessandra também falou no congresso, contando sua história de abandono e redenção. Ela falou com uma coragem impressionante, sem se vitimizar, mas também sem minimizar seu sofrimento. Quando terminou, recebeu uma ovação ainda maior que a minha. Muitas mulheres jovens se identificaram com ela e formou-se uma fila de pessoas querendo conversar. Ela passou horas atendendo cada uma, ouvindo, acolhendo, oferecendo esperança. Naquele dia, entendi que ela não era apenas alguém que eu tinha ajudado. Ela era uma líder em formação, uma mulher com uma missão poderosa à frente. Paulo também compartilhou sua experiência. Ele falou sobre a vergonha do alcoolismo, sobre como se sentia invisível e descartável, e sobre como ser visto novamente lhe devolveu a vontade de viver. Sua fala foi mais curta que as nossas, mas não menos impactante. Vários homens se aproximaram dele depois e ficaram conversando por mais de uma hora sobre vícios, perdas e recomeços. Paulo estava brilhando, e eu sabia que aquilo era o Espírito Santo trabalhando através dele. Dona Maria fechou nossa participação com uma simplicidade que cortou o coração de todos. Ela disse apenas: "Eu não sei falar bonito como vocês, mas sei que Deus nunca me abandonou, mesmo quando achei que sim. E sei que, se Ele cuidou de mim, vai cuidar de vocês também." Não precisou dizer mais nada. Aquela fé simples, inabalável, era mais eloquente que qualquer teologia sofisticada. As pessoas entenderam que a essência da fé não está em compreender tudo, mas em confiar mesmo sem compreender. Voltamos para casa transformados. O congresso não foi apenas uma oportunidade de compartilhar nossa história, mas também de perceber que não estávamos sozinhos. Havia centenas, talvez milhares de pessoas pelo país, fazendo trabalhos semelhantes, enfrentando desafios parecidos, carregando as mesmas dúvidas. E saber disso nos fortaleceu. Formamos uma rede informal de apoio, trocando ideias, orações e encorajamento. Aquela conexão se tornou uma fonte de sustento nos momentos difíceis. De volta ao Morro Alto, as coisas continuavam acontecendo. A cada semana, uma nova situação desafiadora surgia. Um jovem envolvido com o tráfico pedindo ajuda para sair. Uma mãe desesperada porque a filha estava usando drogas. Um homem desempregado há meses, à beira de perder a casa. Cada caso era único. Cada pessoa precisava de uma abordagem diferente. Mas o que todas tinham em comum era a necessidade de serem acolhidas sem julgamento, de terem alguém que acreditasse nelas quando elas mesmas já não acreditavam mais. Tivemos vitórias e derrotas. Conseguimos tirar alguns jovens do crime, mas perdemos outros para a violência. Ajudamos famílias a se reconciliarem, mas vimos outras se despedaçarem. Salvamos vidas, mas também choramos mortes. Aprendi que nem sempre teríamos finais felizes, que nem todos os milagres acontecem da forma que esperamos. Mas isso não significa que devemos parar de tentar. Cada gesto de amor, mesmo quando parece não dar resultado,
planta uma semente. E às vezes, essas sementes demoram anos para germinar. Um dos casos mais difíceis foi o de um adolescente chamado Rafael. Ele tinha 15 anos e já estava profundamente envolvido com o tráfico. Sua mãe, Dona Conceição, me procurou desesperada. Ela tinha tentado de tudo para tirar o filho daquela vida, mas ele não ouvia. Estava ganhando dinheiro, tinha status na comunidade e não via razão para mudar. Visitei Rafael várias vezes, tentei conversar, ofereci oportunidades de estudo e trabalho. Ele sempre me tratava com respeito, mas deixava claro que não estava interessado. Continuei orando por ele, mesmo quando parecia inútil. Pedi à comunidade que também orasse. Dona Conceição ia à igreja todos os dias, acendia velas, rezava de joelhos até não aguentar mais. Passaram-se meses sem nenhuma mudança. E então, numa madrugada, Rafael foi baleado durante uma guerra entre facções. Conseguiu sobreviver, mas ficou semanas no hospital, entre a vida e a morte. Quando finalmente acordou, a primeira coisa que disse à mãe foi: "Eu vi a morte, mãe, e tenho medo." Visitei Rafael no hospital assim que soube que ele tinha acordado. Estava fraco, machucado, mas vivo. Perguntei se ele queria conversar e ele acenou que sim. Disse que durante o coma teve sonhos estranhos. Via pessoas que ele conhecia, algumas já mortas, chamando-o. Mas também via uma luz e uma voz que dizia para voltar, que ainda não era sua hora. Não sei se aquilo foi uma experiência real ou apenas produto do trauma, mas para Rafael foi transformador. Ele pediu para sair do tráfico e, com nossa ajuda, conseguimos realocá-lo para outra cidade, onde mora com uma tia e está estudando. O caso de Rafael me ensinou que precisamos ter paciência. Às vezes queremos resultados imediatos, queremos ver a transformação acontecer rapidamente. Mas Deus trabalha no tempo dele, não no nosso. Nossa missão é plantar, regar e confiar que Ele dará o crescimento quando for o momento certo. E mesmo quando parece que não há esperança, não podemos desistir. Porque o milagre pode estar a um passo de acontecer. E se desistirmos justo antes, nunca saberemos. A Rede de Esperança completou 5 anos desde sua fundação. Decidimos fazer uma celebração especial, não para nos exaltar, mas para agradecer. Organizamos uma missa ao ar livre, no topo do Morro Alto, onde tudo começou. Centenas de pessoas compareceram, famílias que tinham sido ajudadas, voluntários que dedicaram seu tempo, doadores que sustentaram o projeto. Foi um momento de profunda gratidão. Durante a homilia, falei sobre gratidão. Disse que gratidão não é apenas agradecer pelas coisas boas, mas também pelas dificuldades que nos moldaram. Agradeci pela prisão, porque foi lá que aprendi humildade. Agradeci pela humilhação, porque foi ela que me ensinou compaixão. Agradeci pelo abandono que senti, porque foi ele que me fez valorizar a presença. E agradeci especialmente a Nossa Senhora, que nunca me deixou, mesmo quando achei que estava completamente sozinho. Depois da missa, fizemos um almoço comunitário. Cada família trouxe o que podia e compartilhamos tudo. Havia arroz, feijão, frango, saladas, refrigerantes, bolos. Não era uma refeição sofisticada, mas era feita com amor. E isso fazia toda a diferença. Sentei no chão, no meio das crianças, comendo com as mãos, rindo das brincadeiras e me senti completamente pleno. Não precisava de nada mais. Aquele momento tão simples era tudo. No final do dia, enquanto o sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e rosa, fiquei parado, apenas observando. Padre Joaquim se aproximou e ficou ao meu lado em silêncio. Depois de alguns minutos, ele disse: "Foi uma bela celebração." Concordei com a cabeça. "Sabe, Joaquim," eu disse, "há alguns anos eu achava que precisava fazer coisas grandiosas para servir a Deus. Construir grandes projetos, alcançar muitas pessoas, deixar um legado. Mas hoje entendo que o maior legado é simplesmente amar bem as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Uma de cada vez." Ele refletiu sobre isso e disse: "É difícil, né? Vivemos numa cultura que valoriza números, estatísticas, resultados visíveis. Mas Jesus não media sucesso assim. Exatamente. Jesus não tinha preocupação com números. Ele comia com publicanos, conversava com samaritanas, tocava leprosos. Um de cada vez.
pessoa por pessoa. E foi assim que ele transformou o mundo. Não com grandes eventos ou campanhas massivas, mas com encontros profundos, verdadeiros, que mudavam vidas para sempre. Nos dias seguintes, recebi várias mensagens de pessoas que estiveram na celebração. Muitas diziam que aquele dia tinha renovado sua fé, que tinham sentido a presença de Deus de forma tangível. Uma jovem me escreveu dizendo que estava prestes a desistir de tudo, mas que após aquele dia decidiu dar mais uma chance. Um homem contou que tinha ido à celebração apenas para acompanhar a esposa, sem fé nenhuma, mas que saiu de lá com o coração aquecido. Cada mensagem era um lembrete de que, quando nos abrimos para Deus, Ele age de formas que nunca imaginaríamos. Comecei a receber convites para falar em outras paróquias, em outras dioceses. Alguns bispos me pediam para compartilhar minha experiência com seus padres e agentes pastorais. Aceitei alguns convites, sempre levando comigo pessoas da comunidade, porque entendia que a história não era só minha, era nossa. Cada vez que falava, via rostos se iluminando, lágrimas escorrendo, corações se abrindo, e percebia que a vulnerabilidade era a chave. Quando nos mostramos vulneráveis, damos permissão para que outros também se mostrem. Numa dessas visitas, conheci uma freira chamada Irmã Teresa, que trabalhava numa comunidade ainda mais pobre que o Morro Alto. Ela me contou que estava à beira do esgotamento, sentindo que todo o seu esforço era em vão. Conversei longamente com ela, compartilhei minhas próprias batalhas contra o desânimo e rezamos juntos. Meses depois, ela me escreveu dizendo que aquela conversa tinha sido decisiva para que ela continuasse. Disse que tinha percebido que não estava sozinha, que outras pessoas também lutavam com as mesmas questões e que isso lhe deu forças para seguir. Essas conexões me mostraram que uma das maiores necessidades dos agentes pastorais é simplesmente saber que não estão sozinhos. Trabalhamos em contextos difíceis, lidamos com dores profundas e muitas vezes não temos com quem compartilhar nossos próprios fardos. Criei um grupo de apoio online, onde padres, freiras e leigos de todo o país podiam compartilhar suas angústias, pedir oração, trocar experiências. O grupo cresceu rapidamente e se tornou um espaço seguro de acolhimento mútuo. No Morro Alto, continuávamos enfrentando desafios diários. A violência não diminuiu, o tráfico continuava presente, a pobreza persistia. Mas algo havia mudado na forma como a comunidade lidava com isso tudo. Havia mais união, mais solidariedade, mais esperança. As pessoas sabiam que podiam contar umas com as outras, que não estavam sozinhas em suas lutas. E essa rede de apoio fazia toda a diferença. Dona Conceição, mãe do Rafael, se tornou uma das líderes comunitárias mais atuantes. Depois de quase perder o filho, ela decidiu que precisava fazer algo para impedir que outras mães passassem pelo mesmo. Criou um grupo de mães em vigília que se reunia toda sexta-feira à noite para rezar pelos jovens da comunidade. Aquele grupo cresceu e passou a oferecer também apoio prático, ajuda com lição de casa, orientação profissional, atividades recreativas. Muitos jovens começaram a frequentar, encontrando ali um espaço seguro, longe das pressões do crime. Acompanhei de perto o trabalho dessas mães e fiquei impressionado com a força delas. Eram mulheres simples, a maioria sem educação formal, mas com uma sabedoria profunda que vinha da experiência de vida. Elas entendiam os jovens de uma forma que eu nunca conseguiria. Sabiam quando ser firmes e quando ser ternos, quando confrontar e quando apenas abraçar. E os resultados apareciam. Vários jovens que frequentavam o grupo conseguiram terminar os estudos. Alguns até entraram na faculdade. Um desses jovens era o Kevin, um garoto de 17 anos que tinha saído recentemente de uma instituição para menores infratores. Ele tinha sido preso por roubo e passou 2 anos internado. Quando voltou para a comunidade, estava revoltado, cheio de raiva, sem perspectiva. Sua avó, Dona Sônia, o levou ao grupo de mães. No início, ele ia apenas para não contrariar a avó, mas ficava no canto, calado, resistente. As mães não forçaram. Apenas o acolheram, ofereceram lanche, conversaram sobre coisas cotidianas. Aos poucos,
Kevin começou a se abrir. Contou sobre os abusos que sofreu na instituição, sobre o medo que tinha de voltar para lá, sobre como se sentia um fracasso. Dona Conceição ouviu tudo sem julgamento e disse: "Você não é seu passado, Kevin. Você é o que escolhe ser daqui para frente." Aquelas palavras simples tocaram fundo nele. Começou a participar mais ativamente, ajudou a organizar atividades para as crianças menores e, eventualmente, se tornou um mentor informal para outros adolescentes em situação de risco. Hoje, Kevin trabalha como auxiliar numa escola municipal e estuda pedagogia à noite. Ele quer ser professor, trabalhar com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Quando me conta seus planos, vejo nos olhos dele a mesma luz que vi nos olhos do Paulo quando voltou a ensinar. É a luz de quem encontrou propósito, de quem entendeu que sua vida tem valor e significado. E isso me enche de esperança. Nem todos os casos tiveram final feliz. Perdemos alguns jovens para a violência. Enterramos sonhos junto com corpos. Cada morte me dilacerava. Celebrei vários funerais de adolescentes que mal tinham começado a viver, enquanto mães desesperadas gritavam perguntando por quê. Eu não tinha respostas. Não consigo explicar por que Deus permite que certas coisas aconteçam, mas aprendi que meu papel não é explicar, é estar presente. Chorar junto, abraçar, sustentar aqueles que estão se despedaçando. Houve um funeral particularmente difícil. Um menino de 13 anos, chamado Lucas, foi morto por engano durante um tiroteio. Ele estava voltando da escola no lugar errado na hora errada. A mãe dele, Dona Regina, entrou em desespero completo. Gritava, se debatia, queria morrer junto com o filho. Segurei-a enquanto ela socava meu peito, dizendo que Deus era cruel, que não havia justiça, que não valia a pena acreditar em nada. Eu não disse nada, apenas segurei ela, deixei que descarregasse toda a sua dor em mim. Semanas depois, Dona Regina apareceu na igreja. Sentou num banco do fundo e ficou lá, imóvel, por horas. Quando todos já tinham ido embora, me aproximei devagar e perguntei se ela queria conversar. Ela balançou a cabeça, mas depois disse: "Eu não consigo perdoar Deus, padre." Sentei ao lado dela. "Eu entendo. E ele também entende. Você não precisa fingir que está tudo bem. Pode ficar brava com ele o quanto precisar. Ele aguenta." Ela olhou para mim com surpresa. "Eu posso?" Segurei sua mão. "Pode. Ele prefere sua raiva sincera do que uma falsa aceitação." Aquela conversa foi libertadora para ela. Nos meses seguintes, Dona Regina voltou várias vezes à igreja, sempre sentando no mesmo banco, sempre em silêncio. Às vezes chorava, às vezes apenas ficava parada, olhando para o sacrário. Eu a deixava estar, respeitando o seu processo. Não há cronograma para o luto, não há prazo para elaborar uma perda tão devastadora. Cada pessoa precisa do seu tempo, e nosso papel é simplesmente estar disponíveis quando elas precisarem. Um ano após a morte do Lucas, Dona Regina me procurou. Disse que queria fazer algo em memória do filho. Perguntei o que ela tinha em mente e ela disse: "Quero criar um espaço seguro para as crianças brincarem, longe das ruas perigosas." Achei a ideia linda. Mobilizamos a comunidade e, em alguns meses, conseguimos transformar um terreno abandonado num pequeno parque. Tinha balanços, gangorras, uma quadra de futebol improvisada. Dona Regina estava lá todos os dias, cuidando das crianças, garantindo que estivessem seguras. Aquele parque se tornou um símbolo de esperança. Era a prova de que, mesmo da maior tragédia, pode nascer algo belo. Não apagava a dor de Dona Regina, não trazia o Lucas de volta, mas dava sentido ao sofrimento dela, transformando-o em amor ativo que protegia outras crianças. E isso, de alguma forma, honrava a memória do filho que ela perdeu. Os anos foram passando e o trabalho continuou evoluindo. A rede de esperança se expandiu para 10 comunidades diferentes. Cada uma mantinha sua autonomia, mas todas compartilhavam os mesmos valores: dignidade, acolhimento, solidariedade, fé. Formamos centenas de voluntários, criamos parcerias com empresas e órgãos públicos, desenvolvemos programas de geração de renda, mas o coração do trabalho continuava sendo o mesmo: estar presente, pessoa por pessoa, história por história. Minha saúde começou a dar sinais de cansaço.
Já não era mais jovem e décadas de trabalho intenso cobraram seu preço. Tive que diminuir o ritmo, delegar mais, aceitar minhas limitações físicas. No início, isso foi difícil. Sentia que estava abandonando as pessoas, que deveria continuar fazendo tudo como antes. Mas Padre Joaquim me ajudou a ver as coisas de outra perspectiva. Dom Ernesto, o senhor já plantou a semente. Agora precisa deixar que outros reguem e colham. Essa também é uma forma de servir. Ele tinha razão. Ao me afastar um pouco, criei espaço para que outras lideranças surgissem. Alessandra assumiu a coordenação do trabalho com mulheres. Paulo liderava a área de educação. Dona Conceição cuidava do grupo de mães. Kevin estava desenvolvendo um projeto de esportes para adolescentes. Cada um deles tinha encontrado seu lugar, seu chamado específico. E estavam fazendo um trabalho melhor do que eu jamais faria sozinho. Comecei a dedicar mais tempo à oração contemplativa. Ficava horas no silêncio, apenas descansando na presença de Deus. Não pedia nada, não planejava nada, apenas estava. E foi nesses momentos de silêncio profundo que experimentei uma intimidade com Deus que nunca tinha conhecido antes. Era como se finalmente eu tivesse parado de falar e começado a ouvir. E o que ouvia não eram palavras, mas uma certeza profunda de que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Escrevi mais regularmente no blog, compartilhando reflexões sobre fé, sofrimento, esperança, perdão. Os textos eram simples, sem pretensões teológicas complexas, apenas meditações honestas de um homem que tinha caminhado pelo vale da sombra da morte e encontrado luz. O blog cresceu organicamente e começou a receber mensagens de pessoas do mundo todo. Algumas contavam suas próprias histórias, outras pediam conselhos, outras apenas agradeciam por eu ter colocado em palavras o que elas sentiam, mas não sabiam expressar. Uma leitora do Japão me escreveu dizendo que tinha perdido a filha num terremoto e que meus textos sobre luto tinham sido fundamentais para sua recuperação. Um homem da Argentina contou que estava prestes a se divorciar, mas que ao ler sobre perdão e reconciliação, decidiu dar mais uma chance ao casamento. Uma jovem de Portugal disse que meus escritos sobre propósito a ajudaram a escolher uma carreira voltada para o serviço social. Cada mensagem era um lembrete de que nossas palavras, quando vêm de um lugar autêntico, podem atravessar oceanos e tocar corações que nunca imaginaríamos alcançar. Recebi um convite do Vaticano para participar de um encontro sobre pastoral em contextos de pobreza extrema. Foi uma honra ser considerado, mas também me deixou nervoso. Seria minha primeira vez em Roma e eu não sabia bem o que esperar. Aceitei o convite e fiz os preparativos para a viagem. Padre Joaquim insistiu em me acompanhar, dizendo que não me deixaria ir sozinho. Rimos juntos e aceitei sua companhia com gratidão. A experiência em Roma foi transformadora. Conheci bispos e cardeais de todos os continentes, cada um com histórias impressionantes de trabalho em meio aos mais pobres. Percebi que a Igreja, apesar de todas suas falhas e contradições, está presente nos lugares mais esquecidos do mundo, fazendo diferença silenciosa, sem holofotes, sem reconhecimento. Aquilo me encheu de orgulho e de humildade ao mesmo tempo. Orgulho por fazer parte dessa tradição milenar de serviço. Humildade por perceber quão pequena era a minha contribuição comparada ao que tantos outros estavam fazendo. Durante o encontro, tive a oportunidade de encontrar o Papa brevemente. Ele me cumprimentou com um sorriso caloroso e disse que tinha ouvido falar do trabalho no Morro Alto. Ficou sabendo da minha prisão e da forma como a comunidade me apoiou. Segurou minhas mãos e disse: "Continue sendo pastor de cheiro de ovelha. É isso que a Igreja precisa." Aquelas palavras simples me tocaram profundamente. Não era uma ordem, era um encorajamento. E voltei para o Brasil ainda mais convicto do meu chamado. De volta ao Morro Alto, fui recebido como se tivesse voltado de uma grande aventura. As crianças queriam saber tudo sobre Roma, sobre o Papa, sobre como era a Igreja lá. Contei histórias, mostrei fotos e ri muito com suas perguntas inocentes. Uma menina perguntou se o Papa usava coroa. Outra queria saber se ele morava num castelo.
Expliquei que ele era um homem simples, que lavava seus próprios pratos, que se preocupava especialmente com os pobres. E vi nos olhinhos delas uma admiração genuína, não pelo cargo, mas pela pessoa. Celebrei uma missa de ação de graças pelo retorno e durante a homilia falei sobre unidade. Disse que, mesmo estando do outro lado do mundo, encontrei pessoas com os mesmos sonhos, as mesmas lutas, a mesma fé. Que não estamos sozinhos nessa batalha por um mundo mais justo e fraterno. Que há milhões de pessoas em todos os cantos do planeta tentando fazer sua parte. E que, quando nos unimos em propósito e amor, nos tornamos uma força imparável. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? Nos anos seguintes, continuei trabalhando, mas num ritmo mais tranquilo. Meu foco principal passou a ser acompanhamento espiritual. Pessoas vinham me procurar para a direção espiritual e eu dedicava tempo de qualidade a cada uma. Não oferecia soluções prontas ou fórmulas mágicas. Apenas ouvia, fazia perguntas que as ajudavam a refletir e rezava com elas. Muitas vezes, a própria pessoa descobria o caminho durante nossa conversa, sem que eu precisasse dizer muito. Um dos encontros mais marcantes foi com um empresário de sucesso que estava passando por uma crise existencial. Ele tinha tudo o que a sociedade diz que devemos ter: dinheiro, status, reconhecimento. Mas se sentia vazio, sem propósito, questionando o sentido de tudo. Conversamos por meses e aos poucos ele foi percebendo que tinha construído sua vida em torno de valores externos, buscando aprovação e validação de outros, em vez de olhar para dentro e descobrir quem realmente era e o que realmente importava. Eventualmente, ele decidiu fazer mudanças radicais. Reduziu sua jornada de trabalho, passou mais tempo com a família, começou a fazer trabalho voluntário numa ONG que ajudava moradores de rua. Disse que pela primeira vez em décadas, sentia que sua vida tinha significado. Não era mais apenas acumular, conquistar, subir. Era servir, amar, estar presente. E aquela transformação não veio de conselhos que dei, mas de perguntas que o ajudaram a se encontrar. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, olho pela janela e vejo o Morro Alto lá em cima, com suas casas coloridas, subindo pela encosta. Penso em todas as histórias que vivi ali, em todas as pessoas que conheci, em todas as lágrimas e sorrisos que compartilhamos, e sinto uma gratidão profunda por ter sido escolhido para fazer parte daquelas vidas. Não sei quanto tempo ainda terei. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que, até meu último suspiro, continuarei subindo aquele morro, levando não apenas cestas básicas, mas principalmente a certeza de que ninguém está sozinho, de que somos todos amados, de que sempre há esperança. Nossa Senhora nunca me abandonou. Ela apenas esperou o momento certo, aquele em que eu finalmente pararia de tentar controlar tudo e simplesmente confiaria. E quando confiei, quando me entreguei completamente, vi milagres acontecerem de formas que nunca imaginei. Não foram milagres espetaculares, com trovões e luzes celestiais. Foram milagres discretos, silenciosos, tecidos através de pessoas comuns que se dispuseram a ser instrumentos do amor divino. Se há algo que aprendi nesse percurso todo, é que a fé verdadeira não está na ausência de dúvidas ou dificuldades. Está na escolha de continuar acreditando, mesmo quando tudo parece perdido. Está em levantar mais uma vez depois de cada queda. Está em estender a mão para o próximo mesmo quando nossas próprias mãos estão vazias. Porque é justamente quando nos sentimos mais fracos que Deus pode trabalhar com mais liberdade através de nós. E assim continuo, um dia de cada vez, uma pessoa de cada vez, uma história de cada vez. Plantando sementes de esperança em terreno árido, confiando que Deus dará o crescimento no tempo certo. Porque essa é minha missão. Não revolucionar o mundo inteiro. Apenas amar bem as pessoas que Ele coloca no meu caminho.
e deixar que esse amor se multiplique, como pães e peixes nas mãos do Mestre, alimentando multidões que nunca verei, tocando corações que nunca conhecerei, mas que também fazem parte dessa imensa família humana que caminha junta, tropeçando, mas levantando, caindo, mas recomeçando, sempre em direção à luz.